Então, muito bom dia, bem-vindos a mais um episódio do podcast Chega às 9. Hoje não temos o nosso Pedro Cavaco, que se encontra esta semana de vacaciones, mas na minha companhia, para além da habitual presença da Cátia Gervásio, temos connosco o João Daniel, que tem 32 anos e é professor de Geografia. João e Cátia, é um prazer estar convosco. Bom dia, Sandra, e bom dia, João Daniel. Muito Bom bem-vindo dia. e obrigada por ter aceito o nosso convite. Hoje trazemos um tema que está a gerar cada vez mais polémica nas escolas portuguesas e que se prende com a ideologia de género, que é lecionada na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Hoje em dia a escola estará a informar ou a doutrinar. E até que ponto a sala de aula se tornou um campo de batalha ideológico? Para nos ajudar a perceber o que realmente se passa neste terreno, convidamos para o Chega às 9 o João, que vai deixar aqui o seu testemunho. Muito bem, João, então uma vez mais bem-vindo a este nosso espaço. É sempre também muito importante para nós poder partilhar estas opiniões e opiniões vindas de estruturas tão diferentes da nossa sociedade e, portanto, a nossa primeira questão seria no sentido de questionar o João enquanto professor, se na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento os professores têm, como sabemos, um manual. Este manual tem uma margem muito grande a nível das escolhas sobre os temas que vão abordar. E se o João considera que possa ser problemático que muitos dos professores optem por dar aqui uma maior ênfase à ideologia de género, deixando de lado todas as outras áreas, que são áreas extremamente essenciais para a vivência das nossas crianças, como nomeadamente a literacia financeira ou até mesmo a educação cívica de uma forma tradicional. Uhum. Então, mais uma vez, bom dia, obrigado pelo convite. Eu estava a comentar em off que depois de tantos convidados espetaculares que vocês têm tido, eu vou tentar então encher aqui também o espaço de forma útil, creio eu, e em particular aqui em relação à disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Eu vou partilhar também um pouco com base na minha experiência e naquilo que eu também vivencio por onde eu já tenho passado, nas escolas onde eu tenho também trabalhado. E acima de tudo um pouco, não quer dizer a ausência de critério, porque muitas das vezes há alguma ausência de critério em definir quais é que serão os temas a abordar, mas há aqui quase uma priorização de certos assuntos que, na minha perspectiva, abordam muito a área ideológica e muito pouco aquilo que deve ser a escola, que também, novamente, na minha perspectiva, deve ser uma instituição neutra, ou seja, o mais neutra possível, e o que nós assistimos muitas das vezes aqui em relação à cidadania e desenvolvimento é que temas que poderão ter muitos assuntos interessantes e importantes para o desenvolvimento dos nossos alunos e muitos de nós acabam por ser os nossos primos, os nossos filhos, sobrinhos, etc., ou seja, pessoas com quem nós nos rodeamos, ou seja, acaba por tornar a formação deles quase numa lavagem cerebral a nível ideológico em algumas questões. Como vocês devem imaginar, e lá está, hoje o episódio de hoje certamente será algo, de alguma forma, controverso por causa do próprio tema da questão de tudo que é envolvente à sexualidade, identidade de género, etc. Todos nós sabemos que isso é um tema quente e, em particular, que os jovens cada vez mais se informam dentro e fora da escola sobre o assunto e no fundo, a cidadania em desenvolvimento, em vez de poder ser aqui um desempate no sentido de informar e de esclarecer algumas questões, acaba por não informar, mas por se informatar numa perspectiva ideológica. Até porque, como há bocado estavas a falar nos manuais, se nós formos, porque nós podemos consultar, está tudo disponível online, se nós formos consultar os manuais e as linhas orientadoras aqui da cidadania, no fundo a gente pode ver em que é que está compostos estes temas e muitas das vezes, novamente, na minha perspectiva, há muita coisa que ultrapassa a linha da escola e passa para a linha daquilo que devia de ser a educação em casa.
a educação dos encarregados de educação, seja até me arrisco a dizer, às vezes até uma educação até a nível religioso, porque apesar de o nosso Estado ser laico, ainda assim há uma influência muito grande, até, por exemplo, por parte do cristianismo na sociedade portuguesa. Então, se nós formos olhar e analisar, há aqui temas que eu, se tivesse filhos e filhas, eu não queria estar a ouvir isto da escola, queria ser eu a passar, não ouvir Isso é um problema. Mas ser eu a passar. Sim. Mas a questão é mesmo essa, João, e efetivamente nós já falamos em outros fóruns sobre este tema. Na minha opinião, e aqui também estou a dar a minha opinião, enquanto mãe, eu considero que existem dois eixos devidamente distintos. O eixo do ensino, e aí temos as escolas e os professores, a quem os pais agradecem, naturalmente. Nós também estamos aqui e tivemos vários professores ao longo da nossa carreira escolar, digamos. No entanto, depois existe um eixo, que é o eixo da educação. E o eixo da educação deve sempre ser passado para a esfera da família. E como o João disse realmente muito bem, que deve ser aqui a família a ter esse cuidado. A mim, os valores, enquanto não é? mãe... Passar os valores. Com certeza, e são todos esses valores onde se inclui também a região, os costumes, as tradições e tudo pelo qual aquela família em questão, e estamos a falar de famílias que podem ter aqui conjecturas diferentes, não é? No entanto, o que aquela família entende que é o melhor para o seu filho ou para a sua filha. Eu, enquanto mãe, sempre questionei muito os professores que tipo de matérias eram dadas. Porquê? Porque efetivamente os professores em todas as disciplinas têm um plano curricular e nós sabemos o que é que os nossos filhos vão dar do início ao fim e em qualquer momento chegamos a um manual e conseguimos perceber onde é que vão, enquanto que na disciplina de cidadania e desenvolvimento isso não acontece. E a mim, enquanto mãe, choca-me muito porque já tenho um filho grande, a maioria das pessoas que me conhece sabe que já tenho um filho bastante crescido, e um dos amigos do meu filho, um dos colegas dele de escola, foi votar pela primeira vez no passado dia 18 de maio. Espantem-se que no dia 19... No dia 19, quando ele chegou à escola, perguntaram-lhe então como é que foi a tua primeira experiência de votar. O meu filho há de votar e vai votar nas presidenciais e ele próprio já sabe há muito tempo em quem é que vai votar, mas na verdade este colega dele não é tão ligado a isso, lá está, a família não o educou para isso. E portanto, o colega do meu filho chegou à escola no dia 19 e disse, olhem, eu queria votar em branco, mas cheguei lá e percebi que não existe nenhuma local onde eu possa votar em branco. E então eles disseram-lhe, pois claro, então votar em branco é não votar em nada. Mas na verdade ele não sabia, e isto aqui é o que eu acho, para mim enquanto mãe, eu espero que a cidadania e o desenvolvimento ensinassem ao meu filho, mas já percebi que não ensinam. E depende dos professores, não é, Cátia? Sim. Depende do professor, não é? Nós também queremos acreditar que há pessoas que também se seguem por este limite, entre aspas, daquilo que se chamaria, por assim dizer, a decência, ou seja, de conseguir compreender qual é esta tal linha invisível e muito ténue que nós acabamos por muitas das vezes ver ultrapassada aqui em alguns temas da cidadania, porque, por exemplo, nós temos um tema dentro destes domínios que são os domínios orientadores aqui da cidadania, que é o voluntariado, que eu penso que pouco ou ninguém fala sobre isto e que, no entanto, acaba por ser, lá está, e aqui se calhar contra mim falo que acaba por ser quase uma espécie de um valor que é transmitido aos alunos, mas que é um valor que é um valor inofensivo, ou seja, eu não vejo nada de errado em passar princípios de voluntariado, em princípios de ajudar o próximo. Mas depois, por exemplo, temos questões como a literacia financeira ou a participação democrática, bem-estar animal, ou seja, que acabam sempre por ser temas que acabam por ser um bocadinho ignorados. Esquecidos, não é? Exatamente. Há sempre aqueles temas que têm sempre uma relevância e uma particularidade maior. Mas tem uma prioridade superior, não é? Exato, são definidos pelos níveis de prioridade, por assim dizer, como a forma da disciplina está organizada. Eu posso-vos dizer que há 3 níveis de organização e nos primeiros 3 níveis temos direitos humanos, igualdade de género, interculturalidade, desenvolvimento sustentável, educação ambiental e saúde. Portanto, estes serão, por assim dizer, os temas mais importantes, exatamente, que são debatidos desde o início ao fim da escolaridade. E depois todos os outros acabam por ser, no fundo, opcionais. Mas cada professor escolhe um capítulo, ou 2 ou 3, daquilo que mais lhe interessa ou daquilo que acha que tem que lecionar.
segundo as suas próprias convicções, não é? Não existe nada... Sim, pode-se também pôr à disposição dos alunos o que é que eles gostariam de abordar, ou seja, dependendo dos níveis, faz muito mais sentido. Eu, por exemplo, que tenho alunos de 10º e 11º, para mim faz muito mais sentido eu perguntar o que é que eles gostariam de ver discutido. É claro que eu também tenho a minha tendência e há certos assuntos que eu cruzo logo ali uma linha. É direito. E tal, querem falar muito sobre questões de sexualidade e identidade de género e eu digo, olha, meus amigos, eu lamento imenso, fora da sala de aula, qualquer coisa que vocês precisem, a gente pode falar ali com a equipa das psicólogas ou encaminhar para quem realmente vos pode aconselhar, mas aqui eu não creio que seja todo o local para ser debatido e, por exemplo, eu coleciono geografia, a mim interessa muito mais falar sobre, por exemplo, educação ambiental e desenvolvimento sustentável, porque é a minha área forte, e faz sentido que eu também encaminho por aí. Com certeza, mas por outro lado, outros professores que não aqui o João, especialmente exatamente. Professores que estejam aqui mais alinhados com a esquerda progressista, usam muito esta disciplina, e bem o sabemos, enquanto pais, enquanto pessoas, que esta disciplina é utilizada muitas vezes como uma ferramenta para poder influenciar ideologicamente os alunos e, naturalmente, que muitas vezes sem o consentimento dos pais. E era sobre este ponto também que queríamos ouvir o João, mas aproveitaria já para deixar aqui um exemplo que aconteceu com o meu sobrinho. O meu sobrinho fez 5 anos recentemente e agora, no início de maio, portanto, no primeiro domingo de maio, comemoramos desde sempre o Dia da Mãe e a irmã mais velha levou um presente que fez na escola do Dia da Mãe e o meu sobrinho pequenino não levou e estava muito triste porque não tinha um presente para dar à mãe, não é? Portanto, estamos a falar de uma criança com 5 anos. E quando questionámos o porquê de o menino não ter feito o presente para o Dia da Mãe, foi explicado pela educadora que na turma dela não se fazem presentes para o Dia da Mãe, nem para o Dia do pai. Porquê? Porque existem meninos e meninas na sala que têm 2 mães e que têm 2 pais. E, portanto, isto para mim é vergonhoso. É realmente a bandalheira, porque só as crianças são geradas porque existe uma mãe realmente, e porque existe um pai. E, portanto, eu queria aqui, são coisas que mexem mesmo muito comigo, e quando falamos especialmente de crianças, e quando uma criança com 5 anos se sente triste porque na escola dela não fizeram um presente para dar à mãe, acho que alguma coisa está mal. E isto muitas vezes é sem o consentimento dos pais, porque se o menino não tivesse uma irmã mais velha que tivesse feito um presente, os pais não sabiam sequer que eles não faziam um presente para o Dia da Mãe. E era nesse sentido que também queríamos ouvir a opinião do João. O que é que acha disto? Pronto, enfim, eu acho que no fundo é muito uma tendência que nós vemos atualmente, que é nós querermos fazer das minorias maiorias, ou seja, tentar transformar todas as famílias que não correspondem àquilo que seria uma visão tradicional da família, que isso seja uma norma, ou seja, não vamos fazer X, Y ou Z porque qualquer coisa, ou seja, estamos sempre com medo de ofender alguém, sempre com uma questão, mas depois não nos preocupamos no sentido inverso, ou seja, então, mas eu que tenho uma família dita tradicional, porque é que eu não posso usufruir deste tipo de atividades, etc. Ou seja, quando é que isso começa a passar o ónus, quando é que isso começa a passar para nós, não é? Ou seja, há aqui muito uma questão de ver os lados, mas depois, normalmente, esquecem sempre de ver o lado de cá, e também é por isso que nós vemos também o Chega a ganhar força, porque alguém tem de gritar e fazer a diferença e bater com o pé quando é preciso bater com o pé, e muito em particular em relação aqui a estas questões da disciplina de cidadania. Como a gente já teve falado, a questão em particular da sexualidade e identidade de género, está difícil mesmo. Eu acho que este é um tema por si só tão difícil que até nos custa a dizer a palavra. É verdade. E o que mais me assusta é os materiais que nós temos disponíveis, esses próprios materiais incentivam-nos a explicar as coisas dessa forma, ou seja, que a sexualidade, no fundo, é um conceito já em transição, não é só... O conceito de género já é um conceito cultural, não é um conceito de ser homem, ser mulher, etc. Não, tudo, já está tudo um bocadinho diluído e eu estou a dizer, atenção, eu estou a citar aquilo que eu posso encontrar disponível online
naquilo que nos é providenciado do Ministério da Educação das linhas da cidadania, está bem? Não estou a citar nada que é a minha opinião, etc. Estou a citar tudo o que foi desenhado para esta disciplina e que eles próprios abordam que a questão da identidade de género é como a pessoa se sentir, se a pessoa se sente uma coisa é uma coisa, se sente outra é outra coisa, e muitas das vezes isto escapa aos encarregados de educação, só para... Normalmente são os pais, mas há muitas das vezes que pode ser os irmãos, etc. E muitas das vezes isto escapa às famílias, porque também há que reconhecer que a escola também está, no fundo, a tornar-se, no fundo, um depósito de crianças, ou seja, há aqui uma perda de ligação entre aquilo que é o trabalho do professor do dia-a-dia e do interesse que a família também tem na escola. Então eu acho que nós, ao estarmos a ver este desligamento a acontecer principalmente com as famílias, agora que nós podemos ver nas escolas, há um desligamento muito grande em relação aos jovens, ou seja, não lhes falta roupa, não lhes falta comida, mas muitas das vezes falta-lhes aquele carinho, aquele cuidado de perguntar como é que foi o dia, como é que estão a escorrer as coisas da escola. Então, juntando isso ao facto de estarmos aqui a pisar linhas ideológicas muito complicadas, que, como tu referiste, há professores que têm sempre uma tendência se calhar é melhor fazer assim, que depois aí na imagem fica para não estar aqui a inverter o sentido, mas pronto, há sempre aqui professores que têm umas linhas um bocadinho diferentes bastante diferentes das nossas, na verdade, e que não é que eu também não vejo assim com tanta malícia eles quererem fazer disso uma arma, mas para eles é um discurso que é natural, não é? Ou seja, é a forma como eles pensam, é a forma como eles vivem, e eles vão encaminhar estas linhas que eles aprenderam já anteriormente por, sei lá, 50 anos de governação, tiki-taka, aqui um bocadinho PS, um bocadinho PSD, algumas coisas que se foram diluindo aqui pelo caminho, e no fundo estão a transmitir isto aos nossos alunos, né, que inevitavelmente vai levar que alguns que, vamos imaginar que o pai e a mãe dizem que só existe homem e existe dinheiro, e que depois eles chegam à escola e ouvem, não, mas isso não é bem assim, porque o meu professor disse que a minha colega, que se chama Micaela, agora vai se chamar Bob, porque já não se sente como uma rapariga, mas sente-se como um rapaz, e ou seja, isto o que é que traz nas crianças? É confusão. Ou seja, em vez de trazer ordem, a escola trabalhar neste sentido de construir a sociedade, está aqui a baralhar as contas, a criar o caos, não é? E não principalmente em crianças mais pequeninas, não é? Quando já estamos a falar de jovens adultos, já têm a cabeça formada, já têm a educação dada pelos pais em casa, que é o que deveria acontecer em questão nestas matérias, mas face a isso que tu estiveste agora a falar e que eu considero muito pertinente, consideras que deveria haver um maior controle por parte do Ministério da Educação, ou mesmo dos encarregados de educação, João, sobre os conteúdos lecionados nesta disciplina de cidadania? Ou seja, não deixar tanta liberdade aos professores para darem os conteúdos que mais se identificam, mas sim seguir um manual com efetivamente aquilo que nós deveríamos estar, o conhecimento que deveria estar a ser passado pelas escolas aos nossos filhos e aos nossos amigos e familiares. Ok, então eu vou tentar aqui responder por duas partes, porque não faria sentido eu responder a uma das partes sem primeiro falar da outra. A minha primeira ideia é que é necessário uma revisão urgente, principalmente a nível da disciplina de cidadania. Até porque se nós formos ver as datas de quando é que estes programas, esta linha foi escrita, nós vamos voltar atrás à governação do PS, não é? E uma vez que nem não sequer queremos, é um partido que está... Exatamente. Mas lá está, também não precisamos ter todas as vezes que se muda o governo de nós estarmos a rever a educação. Precisamos de ter uma pilar. Linha. Exatamente, ter uns pilares sólidos que, no fundo, sejam quase como aos olhos da Constituição, ou seja, não podem ser usados de uma forma maliciosa, de uma forma para enviesar a comunicação num sentido ou noutro. Temos de ter pilares sólidos e, principalmente nesta disciplina, na minha perspectiva, é necessário uma revisão urgente, porque, ou seja, eles estão com esta disciplina desde o início da sua carreira escolar, por assim dizer, se lhe posso chamar assim esta vida escolar, ou seja, desde o pré,
até ao 12º ano a ser acompanhados por esta disciplina. Portanto, tendo em conta que a pré, muitas das vezes, 2 anos, até ao 12º, portanto, são 14 anos em que nós podemos estar aqui a condicionar o trabalho de uma vida que os pais estão a fazer em casa. Então, para mim, sim, é urgente fazer uma revisão. Depois, a nível daquilo que tu falaste acerca do controlo / se há aqui, deve haver aqui, por assim dizer, um input dos encarregados de educação. Eu como estou na experiência de lecionar, muitas das vezes o feedback dos próprios encarregados de educação não é o mais útil. É evidente que se estamos a falar sobre cidadania, a mim, parece-me extremamente útil e ser discutido principalmente nas reuniões entre diretor de turma e encarregados de educação. Olha, os temas que estão à disposição são estes e estes, e com base no feedback que os alunos deram e no parecer que, por exemplo, a representante em nome dos encarregados de educação irá dar, escolhe-se este e este tema para serem trabalhados durante todo o ano. Ou seja, permite que não haja, por assim dizer, uma manipulação só por parte do professor, e dá-se também o direito de escolher pelos alunos, ou seja, nós também não queremos ser ditadores neste sentido, não é? Mas, ou seja, a gente tem de passar sempre a mensagem para quem realmente deve usufruir dela, neste caso os alunos e os encarregados de educação. Portanto, eu concordo com vocês, eu acho que neste aspecto isto deveria de haver aqui uma articulação entre as 3 partes, na verdade, ou seja, o diretor de turma, alunos da turma e os encarregados de educação. E depois, sim, eu acho que havendo esta articulação, ou seja, as pessoas sabem para o que é que estão a ir, por assim dizer. É evidente que eu, quando falo nesta questão dos encarregados de educação, e muitas das vezes a opinião não ser útil, é porque pode haver alguns encarregados de educação que sejam um bocadinho mais chatos e insistentes em que se deve abordar certos assuntos e não sei o quê, e, ou seja, acaba por criar ali, no fundo, um entrave a que as coisas funcionem. Mas acho que com diálogo e com o espírito também de compreensão e camaradagem, acho que podemos lá chegar. E no fundo, ou seja, era o que eu vos estava a dizer, assim, os pais também vão saber o que é que os seus filhos vão estar a ouvir durante o ano. O que depois acaba também por limitar, por assim dizer... É que esse tem mesmo ponto. Exato, ou seja, acaba por limitar muita coisa que poderia estar a acontecer sem que eles tenham noção, não é? Porque agora, porque alguém está a lecionar a saúde na disciplina de cidadania, porque agora de repente vem lá um especialista qualquer em géneros e não sei o que mais. Sim. Vamos ter atenção, não é? Ou seja, isto tem de haver aqui entendimento. Bem, como diz o português, é isso, como diz o português, à vontade não é propriamente à vontadinha. Exatamente, e de facto nós trazemos aqui este tema porque o consideramos, para além de polémico, um tema bastante importante para o futuro das nossas crianças. Portanto, estamos a formatar crianças e isso não é justo e é altamente desinteressante. Até perigoso. É bastante perigoso para as nossas crianças. Portanto, e aqui em conclusão também, queria dizer que nós, enquanto Chega às 9, estamos aqui não só para debater temas políticos, mas também temas que estejam do lado das famílias e precisamente aqui vamos então partilhar com todos os que nos ouvem e veem também quais é que são os conteúdos que o Ministério da Educação tem para lecionar aos vossos filhos e que depois podem então ser escolhidos pelo professor. Portanto, é o nosso compromisso para com os que nos ouvem. Vamos partilhar esta informação. Para que só um último comentário. Claro. É que, no fundo, o que nós estamos a fazer, e se não for algo a ser trabalhado agora, é que nós vamos estar a criar uma ferida que depois daqui a 10 ou 20 anos nós vamos estar a tentar pôr pensos numa ferida aberta e se não estiver cá, por exemplo, partidos como o Chega a denunciar estas situações que necessitam de alterações pragmáticas, urgentes e centrais, ou seja, a educação não é um terceiro ou um quarto pilar da sociedade, é um pilar, na minha perspectiva, até o mais importante da sociedade, ou seja, com a educação nós conseguimos formar tudo o resto, então
o meu desejo é que eu daqui a 10 ou 20 ou 30 anos não tenha, lá está, como eu estava a dizer, de andar a pôr peso em feridas abertas, porque nós não tivemos a predisposição de lutar lá atrás. Portanto, fica também o desafio a todos aqueles que nos estão a escutar e principalmente a quem nos governa e quem nos lidera, de não terem medo de pisar estas linhas agora, ou seja, de parar já com estas questões e de trabalharmos para ter um futuro em que a educação seja realmente, novamente, educar a nível de ensinar e não a nível de doutrinar. Eu acho que me alonguei aqui, se calhar um bocadinho, mas ainda assim. Foi aquilo que eu senti dizer também. Foi delicioso. O tema é longo e para nós chega às 9 também é muito importante ter recebido aqui o João. Ser professor é extremamente nobre, é uma profissão extremamente nobre e enquanto pessoa que sou, que tive professores, todos eles muito bons e todos eles bastante diferentes, também enquanto mãe, também agradeço aos professores do meu filho, enquanto tia, enquanto pessoa, agradeço aos professores porque sem dúvida que sim, são um pilar muito importante na nossa sociedade. Sim, é verdade. Sim, mas temos que realmente melhorar e, portanto, assim, esta conversa estava extremamente agradável, teríamos aqui muito mais para falar, mas acho que de facto falámos aqui dos pontos-chave. O nosso Chega às 9 vai então terminar. Uma vez mais, obrigada, João. Muito obrigada, João. Foi uma delícia conversar contigo. Sim. É mesmo. E portanto a todos os que nos veem, que nos ouvem, nós agradecemos pela companhia, sigam-nos, já sabem, partilhem, façam like, ajudem-nos a crescer o nosso podcast, cada vez que comentam, fazem like e partilham, estão a ajudar este projeto a crescer e nós despedimos-nos, já sabem, até à próxima sexta-feira, nós chegamos às 9. Adeus. Obrigado.